características do bom professor. O bom professor, ele deve depender sempre do Espírito Santo. Lembrando, não que sejamos capazes de coisa alguma, mas a nossa capacidade vem do Senhor. Se os seus alunos fossem depender da sua capacidade, estariam perdidos. Porque a gente não é capaz. Deus não vai usar a pessoa capaz, Ele vai capacitar aquele que se dispõe a andar com Ele. Ele vai capacitar a sua vida. É só você se dedicar. É só você se dispor. E Deus vai usar. Né? Então Ele não vai usar a pessoa capacitada, qualificada. Ele vai usar você que se dispõe. Tá? O bom professor, ele tem uma vida de santificação. Ele busca a santificação. Não é uma vida santa. Ninguém é santo. A gente vai ser santo só lá no céu. Se você está vindo aqui para a igreja porque você acha que o pastor José Hilário é santo, vai cair do cavalo. Porque ele é humano. Ele pode pisar na bola. Né? Ele pode chegar aqui e falar: irmãos, olha, semana passada eu fui muito duro, eu quero pedir perdão para vocês. Porque ele é humano. Nós temos que vir e olhar para Jesus. Mas ao mesmo tempo, você também, eu e você. Mas a cada dia nós estamos buscando a santificação, estarmos mais parecidos com Jesus. É isso que Deus espera de nós. Tá? O bom professor, ele crê na Bíblia como única regra de fé e prática. Né? Então a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós somos professores evangelistas de crianças, estamos transmitindo a palavra de Deus. Então a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia, a palavra, as histórias da Bíblia que nós vamos ensinar. Né? Nós vamos ensinar histórias bíblicas. Porção da palavra de Deus, não é historinha. Agora é a hora da historinha. Nós vamos no cultinho. Não existe isso, gente. Qual a diferença do culto aqui, para os adultos, do que para a classe lá em cima se você tem culto infantil? Qual o objetivo do pastor José Hilário quando está aqui dirigindo o culto e pregando? Qual é o grande alvo dele, o desejo dele? É atingir o quê? Os corações. Qual deve ser o objetivo do professor da classe do departamento infantil? Atingir os corações. O adulto aqui é mais importante do que a criança lá? Não. Né? Não. Então nós cremos que a palavra de Deus, ela é viva e verdadeira, né? Ela é mais cortante que a espada de dois gumes para atingir o coração da criança e para atingir o coração do adulto. Tá bom? Então, o bom professor, experiência clara de salvação, comunhão com Deus, ter bom testemunho, depende sempre do Espírito Santo, tem uma vida de santificação e crê na Bíblia como única regra de fé e prática. Certo? O bom professor, socialmente, ele ama e compreende a criança. O bom professor, ele ama, ele compreende. Porque as crianças, elas são diferentes. Elas têm dificuldades diferentes, vêm de realidades diferentes, condições diferentes. Você precisa conhecer, você precisa amar o seu aluno. Por exemplo, a gente tem aula na escola pública, né? E hoje eu dou aula apenas no Edinaldo, há 25 anos, lá perto da Piba. Mas como eu disse, já dei aula, né, nas 3 escolas daqui, já dei aula no Caetetuba e tal. E, por exemplo, teve uma época que eu dei aula lá no Caetetuba, na escola da estação, era uma estação. E teve um ano lá que o governo bateu em cima dos pais, né, que os pais que não tivessem os filhos matriculados na escola teriam algum tipo de punição, tal, e próximo ali tinha o lixão. Hoje a gente não tem mais o lixão aqui em Atibaia, tem a usina lá de reciclagem e tal, mas tinha o lixão, muitas crianças de lá. E aí os pais naquele ano matricularam. Por exemplo, eu tinha alunos de 10, 11, 12 anos que não sabiam sentar na cadeira, porque na casa deles não tinha cadeira. Então eles ficavam de cócoras em cima da cadeira. Só que especialmente em 2 salas. Eu não consigo, vocês já viram que eu já fui para lá, eu fico travado aqui no púlpito, né? E principalmente para contar história, eu não fico parado no lugar. Então eu ia contar história, mas tinham 2 classes, gente, que eu contando história, eu colocava a figura no flanelógrafo, aí eu ia lá na porta,
Respirava, colocava a cabeça para fora, respirava, eu voltava e contava mais um pouco, aí eu voltava lá fora, ela colocava a cabeça para fora, respirava, cheiro terrível, terrível. Terminava a aula, sabe o que acontecia? As crianças todas, elas vinham e elas me abraçavam. Que legal. Alguns com o nariz correndo, né? Chupava assim, gostoso, aquele caldo grosso, né? A gente abraçava. Sabe o que aconteceu? Peguei sarna. Peguei sarna. Como eu sou bonzinho, compartilhei com a Iracema. Ela também teve sarna, né? Um mês para sarar. Eu fui no médico e ele falou, olha, não é a sarna de bicho, é a sarna de gente. Um mês. Fervendo lençol, fervendo roupa íntima, minha e dela, para não pegar nas crianças e tal, usando remédio. E aí as crianças chegavam, não. Continuava abraçando, continuava beijando, porque eu precisava amar aquelas crianças. Muitas, o único abraço que elas tinham durante a semana, sabe de quem era? Meu. Não é porque eu era melhor, mas porque eu precisava amar aquela criança. Né? Vários professores, igual a Bruna agora que tem piolho, está com piolho, coçando a cabeça, pegava piolho. Eu nunca peguei, não sei, né, acho que eu não gostava do meu sangue. Mas, por exemplo, a Juliane, terrível. Juliane, o piolho entrava em Atibaia, ela já pegava. Né? A Iracema também pegava. E, ai, gente, como era difícil. A Iracema tem muito cabelo. E eu que tirava. Tirava as lendiazinhas lá, tal. Mas a gente continuava amando. Então, o bom professor, ele ama o seu aluno. Ele compreende o seu aluno. Né? E eu imagino que tem realidades aqui no Jardim Imperial difíceis. Né? Difíceis. Essas crianças lá do Caetetuba, por exemplo, muitos, os pais estavam presos. A mãe, 4, 5 filhos, cada um de um pai diferente. As crianças nem conheciam os pais. Então você tem que amar. Você tem que compreender, né, o seu aluno. O bom professor, ele é amigo e companheiro. Conselheiro, aliás. Ele é amigo. Você deve ser amigo do seu aluno. Deve ser conselheiro do seu aluno. Principalmente quando você tem aluno de 9, 10, 11, 12 anos, ele começa a confiar em você. É interessante, porque muitas coisas, ele vai ter mais facilidade de falar com você do que com o papai e a mamãe. Né? E você vai conversar, você vai aconselhar, aí você vai, dependendo do assunto, passar para o pastor poder trabalhar com o pai e a mãe, né, para ajudar aquela família, porque a igreja é um todo, é um corpo, nós somos um corpo. Se uma parte do corpo sofre, se aquela família está sofrendo, a igreja toda sofre. Né? Mas o bom conselheiro, ele é amigo do seu aluno. O bom professor, ele é conselheiro do seu aluno. O bom professor, ele é paciente e perseverante. Ele é paciente, porque as crianças respondem de formas diferentes. Filhos respondem de forma diferente. Né? Filhos respondem de forma diferente. Totalmente. Sai da mesma barriga, ou quando não sai da mesma barriga, né, Rê? São diferentes, mas a criação é a mesma. Né? A criação é a mesma. A firmeza, o amor e a exigência é a mesma. Mas são diferentes, respondem de formas diferentes. Respondem de formas diferentes. Então eu devo ser paciente com meu filho, eu devo ser paciente com meu aluno. Eu devo ser perseverante. Eu lembro que na época da UANS, nós tínhamos um garoto, a Regina, ele ia para a igreja com a tia. Né? Com a tia. A tia, ela é muito inteligente. Eu não sei se por causa dessa muita inteligência, parece que ela tem uns transistor meio queimado, diferente e tal. Mas a família é também. Né? E é um caso que ele é filho de mãe solteira, não sabe quem é o pai, né? E ele ia para a igreja com essa tia, desde pequeno. Ele ia para o UANS. E ele foi com 4 anos de idade. O nome dele é Frederico. Ele foi com 4 anos de idade. A Maria lembra também, né? E a gente tinha lá na época que ele estava com 4, 5 anos, no grupo da UANS, esse grupo de 4, 5 anos chamava Ursinhos. O diretor dos Ursinhos, a Regina e o Sérgio, foi um tempo depois, eu não sei se ela foi antes ou depois do Zé e da Ju, mas tinha o Zé e a Ju, ou o Zé e a Ju eram líderes, né? E esse Zé,
ele era pedreiro, né? Pedreiro assim bem chucro, né? Bem matutão, né? Mas assim muito amoroso, carinhoso com as crianças. E ele estava lá, ele era o líder lá do grupo. E assim, os ursinhos, a gente trabalhava, na época da onça, eram 2 horas e meia de programação. Mesmo criança de 4, 5 anos. O pessoal falando, mas vocês são doidos, como vocês vão trabalhar com criança de 4 e 5 anos, 2 horas e meia, todo esse tempo. Terminava o sábado, a gente não tinha terminado de fazer o que tinha que fazer. Porque era bem dinâmico, tinham várias atividades, então tinha a hora do lanche, tinha a hora da história bíblica, tinha a hora do louvor, tinha a hora que descia para as brincadeiras, tinha a hora que... Então, era bem dinâmico e tinha uma lei. Na hora que eles sentavam para tomar o lanche, nas cadeirinhas, né, eram 4 crianças, quando eles sentavam, não era para conversar, era para tomar o lanche, porque eu tinha um tempo cronometrado para o lanche, eram 15 minutos e tal. Então o Zé já tinha falado, na hora do lanchinho é para comer, não é para ficar conversando. Tinha outro momento para conversar. E aí o Frederico sentou lá na mesa e conversando e tal. Aí o Zé chegou para ele e falou, Frederico, agora não é hora para conversar. Você sabe que agora é hora para tomar o lanchinho. Tá. E aí ele, Frederico, agora é hora, se você não parar de conversar, você vai lá para o cantinho pensar um pouco. E o Frederico continuou. Aí o Zé chegou por trás da cadeira, pegou o Frederico, com cadeira e tudo, para levar para o cantinho para pensar. Quando ele pegou e levantou o Frederico para virar, o Frederico olhou assim, olha o tio atrapalhando as crianças na hora de comer. Esse José começou a rir e tal, né? E olha, várias pessoas amavam muito o Frederico, mas o Zé era uma dessas pessoas que amava. Ele era paciente, ele era perseverante com o Frederico, porque ele amava, porque ele conhecia a realidade do Frederico, né? Então, mãe solteira, morava com a mãe, morava com a avó e morava com o vô, que acho que tinha perdido as pernas por causa da diabetes, e morava ali perto da igreja católica, ali naquela rua que tem, dá para ver a igreja matriz, dá para ver a outra igreja, ali pertinho do José Alvim. Ele ficava sempre ali na frente, porque a casa não tinha, a porta já era na calçada, né, no calçadão. Ele ficava ali às vezes com a porta de vidro aberta, só com a grade, né, e ficava ali vendo o movimento. E aí, quando esse homem morreu, o vô do Frederico, a tia que é membro da igreja, trabalha em São Paulo, ligou para mim, ligou para a igreja e eu fui lá, né? Porque quando o povo morre, eu sou o primeiro a ficar sabendo, né? Se precisar dar banho no defunto, eu que tenho que dar. Se precisar trocar, eu que tenho que trocar. Se precisar escolher roupa, eu que vou escolher. E escolher caixão também. E aí eu fui para lá, né? Fui lá ajudar na funerária, lá, tal. É importante também alguém de fora, né? Às vezes a família está meio fragilizada, tal. E aí eu fui, estava lá, e realmente a avó dele estava muito perdida. Então você ajuda, dá uma orientação. Às vezes o pessoal da funerária quer explorar, né? Teve uma vez que a família tinha plano funerário e tal. Desse dia o pastor Mendes estava comigo. E aí o pessoal chegou, o rapaz morreu, né? Morreu de uma bactéria, assim, de repente, 40 anos. E aí o cara chegou e falou, então, dona Clair, você tem um plano funerário aqui? Só que assim, o seu Luiz está muito gordo, está muito forte, então a gente vai ter que reforçar esse caixão, então tem uma taxa extra. Pode parar. Você foi medir ele quando ele fez o plano? Você perguntou quantos quilos ele teria? Pode parar, não vai pagar nada mais. O cara murchou e não cobrou. Se ela tivesse sozinha, talvez ela tivesse pago, né? Então é importante a gente estar. Aí fui lá, voltando à história do Frederico, aí voltei, fiquei com a avó, faltava documento, faltava roupa. Eu falei para ela, fique tranquila, eu vou com a senhora lá na sua casa, tal. E aí eu pego a roupa, eu trago os documentos, tal. Gente, a mulher levou umas 2 horas para achar o documento. E eu lá na casa. E aí a mãe desse Frederico estava lá. Era uma casa de louco. Ela estava, de repente ela chegou naquele desespero, arrancando o cabelo. Meu pai morreu. Aí está chorando, de repente começava a contar piada, dar risada, tal. Do jeito que estava rindo, já começava a abrir a boca, a chorar de novo, tal. Eu fiquei lá quase 2 horas. Quase que eu fiquei louco, né? Saí arrancando os cabelos também. Mas a gente precisa amar, conhecer. E por último, pessoal, o bom professor, ele é humilde, né? Ele é humilde. Porque, gente,
A gente, como professor, mesmo o pastor José Hilário, né, como pastor da igreja, ele não tem obrigação de saber tudo. Porque ele não vai saber. Porque se hoje eu chegar e falar, eu já sei tudo, eu não preciso aprender mais nada, eu posso morrer. Porque nós vamos morrer com 90 anos, não vamos saber tudo. A gente vai, até o dia de morrer, a gente vai estar aprendendo coisas novas. Né? Então, não é demérito nenhum de repente, você chegar, um aluno chegar para você e fazer uma pergunta, e de você falar, olha, eu não sei, eu vou procurar, vou anotar a sua pergunta, a sua dúvida, a semana que vem a gente conversa. E lógico, você vai batalhar, vai chegar para o seu pastor e perguntar, e ele tem a obrigação de saber, né? Porque se ele também não souber, ele vai falar para você, eu não sei, porque ele é humilde também. E vai procurar junto com você. Tá? Então, o bom professor, ele é humilde, reconhecendo quando ele não sabe, né? Reconhecendo quando ele, de repente, pisou na bola e tem que chegar para a sua classe e falar, gente, olha, me perdoe, porque eu falei algo, fiz algo, agi de tal forma, não foi legal, eu quero pedir perdão. Porque eu, como pai, eu errei com o João Guilherme, eu errei com a Juliane, eu tive que pedir perdão. Porque eu sou humano. Né? Então, um bom professor, ele é humilde, reconhecendo as suas falhas, né? E, lógico, sempre na dependência de Deus. O bom professor, ele é fiel à igreja. Se você for assumir uma classe de escola dominical, de culto infantil, você é fiel à igreja. Você vai seguir as normas da igreja, na orientação da igreja, da liderança da igreja, porque você está aqui representando lá na classe a igreja Batista do Jardim Imperial. Tá? O bom professor é pontual. Ele chega na sua classe quando? No mínimo 15 minutos antes. Você deve receber os seus alunos e não ser recebido por eles. Porque se você for recebido por seus alunos, a sua classe vai estar de perna para cima. Então, um bom professor, ele vai chegar 15, 20 minutos antes. Ele vai preparar o seu material, ele vai preparar a sua classe e aí ele vai receber os seus alunos. Tá? Então, um bom professor, ele é pontual. Não chegando no horário do início da aula, mas chegando antes. Né? Se você tem que montar o tripé, se você tem que preparar o flanelógrafo, se você vai ter que pôr o versículo, de repente você vai usar o versículo naquela semana no quadro negro ou na lousa branca lá, você vai ter que escrever. Né? Você não vai chegar lá na hora, as crianças pegando fogo lá, gente, espera um pouquinho que eu estou escrevendo. Não, você vai escrever antes. Você vai receber o seu aluno e não deve ser recebido por ele. Tá bom? O bom professor é estudioso da palavra. Né? Então vai estudar, ama estudar a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. O bom professor é responsável na preparação da sua aula. Então, sábado à noite, gente, você precisa começar a preparar a sua aula para contar domingo de manhã. Certo? Certo? Quando você vai começar a preparar a sua aula? Segunda-feira. Segunda-feira, você vai ler o texto. E outra, tem um negócio aqui, ó. Plug. É o material que vocês usam, né? Algum professor esqueceu aqui, ó. É do professor. Deixa eu ver se tem o nome. Não, brincadeira. Isso daqui é a lição que você vai ensinar, certo? Então você está ensinando a história da cristã evangélica, certo? Hã? Não. Você está ensinando a história bíblica. O material da cristã evangélica é um apoio. Não precisa nem trazer para a classe no domingo. Porque é um apoio para você usar, lógico. Não teria problema nenhum, né, trazer. Mas você você está ensinando a Bíblia. Né? Então você vai ler na segunda-feira, vai pegar lá o texto sugerido da lição, e você vai pegar o texto e ler na Bíblia, segunda-feira. Terça-feira você vai reler. Quarta-feira você vai reler. Porque quando você ler já a terceira, quarta, quinta vez, já está gravada na sua mente, você já conhece, e você já vai começar a ver coisas diferentes que você não viu na primeira leitura. Porque na primeira leitura a gente lê por cima, na segunda a gente já vai pegando mais coisas, tal. Aí quando já está firme, você já conhece a história bíblica, você vai pegar a revista
que vai te auxiliar, vai te dar algumas sugestões, algumas orientações para você enriquecer a sua aula. Mas você é professor evangelista de criança, você vai ensinar história bíblica, não história da questão evangélica, da PEC, da B visual. Esses são materiais de apoio que vão te ajudar, tá bom? Então, lembre-se, o bom professor é responsável na preparação, dependendo do Espírito Santo, orando, estudando, lendo. O bom professor, ele é equilibrado emocionalmente. Ele precisa ter o equilíbrio, né? No conversar, no transmitir, no preparar, no se vestir, faz parte? Faz parte, gente. Por exemplo, há uns anos atrás nós tivemos uma professora na escola pública, né, uma senhora já, né, já estava com seus 70 anos. Ela ia para a escola pública, levava o flanelógrafo e tal, mas as crianças nem prestavam atenção. Sabe por quê? Porque ela parecia uma árvore de Natal. Era um brincão desse tamanho, um monte de corrente, um monte de pulseira e uma roupa. As crianças ficavam assim nela. E ela colocava a figura, as crianças faziam assim, ó. E continuavam olhando para ela. Né? Então você precisa pensar. Né? Se você dá aula no departamento infantil, principalmente para crianças pequenas, né? Meninas, por exemplo, não dá para vir de saia, não dá para vir de vestido. Se você precisar sentar no chão, né? Então tem que tomar cuidado, não dá para vir com roupa decotada, você vai lá baixar, né? Então, isso faz parte do emocional, da parte pessoal do professor. Você precisa pensar nisso, né? Então, o bom professor, ele tem o equilíbrio no vestir, no falar, no agir, né? Então, essas são as características do bom professor. Deve amar seu aluno. Então, voltando lá no cântico. Tudo vai só depender de cumprirmos o dever de ensinar, amar e orar. E viver vida exemplar. Você vai ensinar. Você deve amar seus alunos. Você deve orar por seus alunos. Nominalmente, todos os dias. E você deve, então, viver uma vida exemplar. Que vai transmitir a glória de Deus através da sua vida. Pensando nisso tudo, ficou alguma pergunta? Ou vocês não entenderam nada, não aprenderam nada? E tem que começar de novo? Alguma dúvida? Eu acho que são duas situações. Eu acho que quando uma criança, por isso que eu falei, principalmente as crianças de 10, 9, 10, 11, 12 anos, elas falam mais. Porque elas vão ter em você um amigo, um conselheiro, ela vai se abrir. Né? Então, por isso que eu falei, tem duas coisas. Tem algumas coisas que você vai trabalhar sem problema nenhum, são coisas que não afetam, né, família, tal. Né, você vai trabalhar, às vezes ela tem dificuldade de obediência, de obedecer. Né? Você vai trabalhar para tentar atingir o coraçãozinho da criança. Agora, por exemplo, se é um caso que você conhece a realidade da família, né, e a criança às vezes relatou alguma coisa que incluiu um pouco a família, eu acho que uma das coisas é você passar para o pastor. Né? Falar, pastor, tive uma situação, né, com um aluno, ele falou alguma coisa. Então, para que o pastor possa, então, trabalhar com a família. É o que eu falei, nós somos um corpo, né? Então, assim, a gente trabalha com as crianças, mas precisa trabalhar também na base familiar. Né? Então, às vezes, se a família é da igreja, precisa ser trabalhado, então, uma parceria aí com, então, você como professor de criança, do departamento infantil, junto com o pastor. Né? Se é uma criança de fora, você vai trabalhar, tentar ajudar, com cuidado, né, para não levar a criança a ficar contra os pais, levar a criança a ver, né? Por exemplo, quando eu me converti, eu era adolescente, né? Eu era adolescente. Nós somos em 5 irmãos, né? Meu pai era analfabeto, aprendeu a assinar o nome quando casou com a minha mãe. Com 2 anos de idade o pai morreu, a mãe morreu, aliás, com 10 anos o pai morreu. Foi criado por uma tia que já tinha 10 filhos, né? E ele até considerava esses primos como irmão, e essa tia ele chamava de mãe.
Porque foi a mãe que ele conheceu. Porque com 2 anos de idade ele foi morar com ela. Mesmo meu avô tendo casado de novo, não levou ele continuou morando com ela. Aí quando fez 18, 21, não sei, recebeu a herança do meu avô, torrou tudo, porque não sabia, nunca tinha tido nada, criado na roça. Eu apanhava todo dia, com motivo ou sem motivo. Né? Eu não era de responder, só que na adolescência você fica respondão, você é mais questionador. E é interessante, porque às vezes meu pai falava, e eu respondia alguma coisa, ele ficava mais irritado. Se eu não falava nada, ele ficava irritado. Né? Mas era assim, era o jeito dele. Mas aí eu comecei, quando eu me converti, eu comecei a pensar, eu comecei a falar com Deus sozinho. Né? Pedir para que Deus me ajudasse a honrar o meu pai. Né? Porque ele não conhecia Cristo. Né? E é interessante como Deus começou a mudar o meu coração em relação a ele, e depois a atitude dele em relação a mim. Né? Começou a diminuir e tal, ele bebia, tal. Então assim, nós éramos em 5, era bom, porque cada dia um não prestava. Ele metia o pau naquele, e aí no outro dia era outro, né? A gente revezava. Então assim, às vezes a gente tem realidades de crianças de fora que você não pode ficar, não vai jogar a criança contra os pais, porque a Bíblia diz que nós temos que honrar os nossos pais, né? E não só nós como crentes. Então ele como filho, aprendendo aqui, ele vai ter que honrar o pai, né? E orar pelo pai. Né? Mas quando é alguma coisa assim do pastor, ou de repente, se essa família, mesmo não sendo da igreja, está aberta para uma visita, passar para o pastor, de repente o pastor vai conseguir fazer essa visita, né? E voltando, você vai orar, intensificar a oração por aquele aluno, por aquela criança, que depende disso muito. Né?